Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sobreviva ao Brasil. Eu sou sobrevivente e nesse vídeo eu quero te mostrar 8 erros que pais e mães cometem ao criar filhos no Brasil. E se você vem de uma família desestruturada, esse vídeo aqui talvez faça você lembrar de algumas coisinhas do seu passado ou talvez até mesmo do seu presente. Antes de tudo, a gente tem que começar esse vídeo com um alerta anti-mimimi, porque eu sei que vai ter uma galera que vai me encher o saco aqui, então vamos começar esse vídeo com os 2 pés na porta, certo? Esse aqui, caso você não tenha entendido ainda, é um canal de opinião. E essa aqui, olha só que surpresa, é a minha opinião. Eu não tô aqui pra te dizer como é que você tem que criar o seu filho. Eu não tô aqui pra criticar a sua forma de criação permissiva ou criação brutal nas suas crianças, tá? Antes que o bonde da maternidade venha atacar hate aqui, isso aqui é só a minha opinião. Eu não tô aqui pra criticar a sua criação, eu nem sei quem você é pra você ter ideia, tá? Assim como você não sabe quem eu sou, é natural, mas encara esse vídeo aqui apenas como uma opinião, pelo amor de Deus, em que você pode discordar, certo? Sobrevivente, mas você vai falar sobre criação de filhos, você tem filhos e... Não, eu não tenho filhos, tá? Mas eu atendo a população brasileira no meu trabalho como servidor público, então se você já sabe, já me acompanha de outros vídeos aqui, eu vejo várias situações terríveis que acontecem por culpa de uma criação ridícula que os pais deram às crianças. Então esse assunto aqui é muito importante, então não me venha encher o saco, tá? Tudo deve e merece ser criticado, eu inclusive, então fica à vontade, mas pelo menos me critica por uma coisa que eu disse e não por uma interpretação louca que você teve aí na sua cabeça desvairada, certo? Então vamos lá pro início desse vídeo. Aí o sobrevivente começou todo agressivo o vídeo. Será que eu fiz algo pra ele? Não, relaxa, esse alerta anti-mimimi aqui não foi pra você. Você que me acompanha aqui, você já sabe como é que são as coisas, né? Mas vem muita gente que não me conhece, chega aqui, vem encher o saco, enfim, eu já começo o vídeo puto. Mas vamos lá. O primeiro erro que os pais cometem ao criar filhos aqui no Brasil é o desequilíbrio de liberdade. Ai, sobrevivente, vai começar com coisa difícil? Não, presta atenção aqui. Existem 2 tipos de pais, certo? Aqueles pais que prendem a criança e impedem ela de ter uma vida decente. É basicamente a história da Rapunzel aqui, pais que são idiotas, que não deixam o filho ter liberdade nenhuma. E aí você escuta aquelas frases do tipo: ai, a minha filha não vai pra casa de ninguém, não. Não. Se quiser fazer as coisas, tem que ser sobre a minha tutela, sobre o meu olhar. Não, não vai na casa de ninguém, também não quero seus amigos aqui, não. Ou então, esse negócio de homem usar brinco, filho, é coisa de viado, vai usar brinco, não. Não vai usar, não, é coisa de viado. Então, ai, vai pra igreja comigo, sim, vai. Você não tem idade pra negar, não. Você vai se encontrar com Jesus, sim, filho. Isso aqui parece mais uma ameaça de morte do que qualquer outra coisa, né? Mas enfim, tem esse tipo de pai que prende a criança como se a criança ou adolescente fosse uma espécie de Rapunzel que não podia tocar na senhorita criança ou no senhorito criança. E tem aqueles pais também que não se importam com a criança e deixam ela fazer o que ela quiser. O moleque vira o capeta porque ninguém controla a criança. Basicamente, a criança se torna um mini adulto, mas no mau sentido. Chega a hora que quer em casa, faz o que quer, grita com os pais, tem autoridade sobre os pais. E isso gera uma série de arrependimentos e problemas. E muitos, inclusive, associam isso à educação positiva, que virou uma espécie de trending, né, no TikTok, nem sei se foi no TikTok, mas nas redes sociais aí, de que você tem que deixar a criança expressar as suas opiniões. Você quer, filha? Você quer comprar picolé ou você quer comprar um bolo? Enfim, vamos ver esse post aqui do Reddit. Professor aqui: a tal educação positiva está matando a sala de aula. Na teoria, uma criança criada com base em diálogo, comunicação e empatia deveria ser o aluno perfeito dentro da sala de aula. Mas na realidade, a grande maioria desses alunos estão se tornando crianças confrontadoras e que sempre querem ter a última fala em qualquer tipo de conversa. As pessoas esquecem como a mente do adolescente estudante funciona. Os adolescentes querem levar vantagem, né? Porque eles não suportam a escola. Então qualquer tipo de positividade se torna uma barganha, que se torna uma oportunidade daquele adolescente te enganar e fazer você sair como errado. Aí vamos para os comentários. Esses problemas não vêm mais da negligência? Pais que só ligam para a escola quando o boletim chega, mas não se envolvem em nada durante o ano? Vendo vídeos sobre isso no TikTok, era no TikTok mesmo, me pareceu mais um problema de que as pessoas não sabem o que é educação positiva e aplicam uma educação permissiva no lugar, mas nunca fui a fundo também. Com isso, a gente tem que ver até que ponto não é perigoso ser muito cuidadoso com os filhos, né? Muito assim, ai, não pode tocar na minha criança, não, sai de perto da minha criança. Minha criança vai viver comigo até os 30 anos. Cara, tem que ver até que ponto isso é perigoso, olha só.
Até que ponto é saudável os pais controlarem os seus filhos? Existem pais que são permissivos demais e acabam deixando seus filhos largados, e existe uma parcela de pais que, por medo excessivo, acabam prendendo os filhos demais. Existe um aplicativo chamado Family Link, em que os pais conseguem monitorar os celulares dos filhos. Então temos um certo controle sobre o celular, não fui a fundo, mas pelo que eu vi dá para controlar só superficialmente. Controlar quais aplicativos e por quanto tempo pode usar. Tem pais que acham bom e tem filhos que acham isso ruim, né? E aí as respostas aqui dependem mais do filho, creio eu, mas acho que o melhor é a falsa liberdade. Do tipo, quanto mais cresce, mais fingir que não está vendo, mas quando as coisas estiverem quase para azedar ou até mesmo azedar um pouquinho, para aí sim você interferir. Isso aqui eu acho bem interessante também. Então esse é o problema, tá? Porque ou os pais permitem demais ou proíbem demais a vida da criança, do adolescente, e isso gera um problema. A questão é justamente tentar encontrar um equilíbrio entre não tratar a criança ou adolescente como presidiário e nem lidar com ela como se ela fosse um adulto. As crianças, no final das contas, só querem ser crianças, mas a gente ou adultiza elas rápido demais, ou a gente cria a criança como se ela fosse uma imbecil. A gente fez daqui que, segundo os sociólogos Peter Berger e Thomas Luckman, as crianças aprendem como funciona o mundo a partir das suas primeiras experiências em casa. É aquela questão da socialização primária, se eu não me engano, certo? Que a gente estuda no ensino médio, sociologia. Me perdoa porque eu fiz ensino médio 15 bilhões de anos atrás. Não sou igual a você que é jovem, bonito e alto e gostoso, tá? Então, se os pais deixam os filhos fazerem tudo que eles querem, ou o contrário, né? Os pais não deixam nada, tratam eles como prisioneiros, os filhos crescem sem noção de equilíbrio. Por exemplo, crianças que podem fazer qualquer coisa tendem a ter dificuldades em entender limites, já aquelas que são muito reprimidas podem se sentir inseguras para explorar o mundo, e aí você cria um adulto não funcional. Os meus pais, por exemplo, momento fofocar. Os meus pais, por exemplo, eles foram muito bons nesse aspecto. Meus pais, eles deixavam fazer tudo que eu queria, mas eles sempre colocavam regras no meio para limitar a minha liberdade. Ou seja, eles não me prendiam, mas eles me davam uma liberdade pela metade. Por exemplo, você quer ir na casa de fulano? Você vai, mas você vai voltar às 7 horas da noite. Você vai furar a orelha? Você vai, mas só depois dos 18 anos. Você vai começar a namorar com a fulana? Vai, mas vai ter que pedir pro pai dela. E se ele não deixar, você vai ter que ser homem o suficiente pra se afastar dela. Ou seja, sempre tinha alguma regra que no futuro eu entendi, tá? Eu entendi, obrigado mãe, obrigado pai, que era pra eu entender que... eu entendi que era pra eu entender, mas que eu percebi que sempre que eu quisesse algo, eu teria que perder outro, que não existiria liberdade restrita, e isso, claro, sem afetar minha liberdade de decisão que toda criança ou adolescente tem que ter, mas sem exageros. Sobrevivente, eu achei esse primeiro item muito complexo. Eu vou resumir pra você, cara, é só não ser muito permissivo, nem aprisionar seu filho em casa, tá? O segundo erro que pais e mães cometem na criação dos filhos aqui no Brasil é a falta de autoridade. Isso aqui já é padrão já de quem trabalha em serviço público, você vai entender do que eu quero falar. Em todo ambiente que a gente tá, em todo ambiente existe uma hierarquia. É impossível você fugir disso. Em todo ambiente vai existir uma hierarquia, sempre alguém é superior a alguém, sempre alguém é inferior a alguém. Não existe igualdade, todos somos iguais, o caramba, certo? Tudo deve ser justo, mas não existe igualdade. Tira essa ideia de igualdade da sua cabeça. A gente pode pensar em equidade, a gente pode pensar em outras coisas, mas igualdade não existe, nós somos diferentes. E dentro de uma casa, o pai e a mãe são superiores, eles são a autoridade. Ai, sobrevivente, que visão conservadora, nós filhos estamos nos mesmos níveis que os nossos pais. É mentira. Você não tá, cara, você não tá. Tá, mas beleza, se quiser pensar assim, pensa, tá? Mas eu discordo. Mas o que eu vejo são crianças hoje em dia mandando nos pais. E eu não consigo entender isso. As crianças mandam nos pais. As crianças estão cagando pro que os pais dizem pra elas. As crianças sem nenhum respeito, cara, por pessoas mais velhas, se sentindo totalmente donas do universo. Quando eu vejo isso, eu fico irado com isso. Eu fico irado. Como é que uma criatura de 8, 9, 10 anos manda num adulto disfuncional de 40? Não tem justificativa disso. Enfim, a gente vê aqui o Emily Durkheim, olha só que óculos estiloso, ele não tinha armação lateral, ó. Ele apoiava simplesmente no nariz. Mas pro Emily Durkheim, toda família precisa ter uma certa hierarquia, onde os pais exercem a autoridade, e sem essa autoridade, as crianças podem crescer confusas e sem direção, e é o que acontece aqui no Brasil. Um exemplo disso aqui são as muitas queixas dos professores. Cara, quem é professor, pelo amor de Deus, professor tem ticket liberado pro céu, do tanto que sofre essa classe, pelo amor de Deus. Mas muitos professores recebem queixas porque os alunos não respeitam eles na sala de aula. E aí chega o pai, aí é porque ele é assim mesmo, ele é complicado. O Rodrigo, ele sempre foi assim, a gente também sofre em casa.
em casa, cara. Esses jovens mandam mais do que obedecem. Os caras mandam nos pais, eu nunca vou entender isso. O que isso mostra, claro, a falta de uma figura de autoridade que ensine sobre respeito e limites. A gente vê aqui a Diana Bowring. Ela fala sobre estilos parentais e pra ela é uma psicóloga, certo? Porque o Mindmaster corta aqui, ó. E diz que o estilo autoritativo, que é uma mistura de autoridade e compreensão, é o estilo mais eficaz de criação de filhos. Ou seja, você é uma autoridade na sua casa como pai, como mãe, mas ao mesmo tempo você tenta compreender as questões do seu filho e você tenta ajudá-lo na medida do possível. No meu serviço público, por exemplo, eu vejo isso, eu fico muito irado com isso, cara. Eu fico muito puto com isso. Você tá lá fazendo um cadastro num programa social, sei lá, com a mãe da criança, e a criança fica correndo pra um lado. Aí a mãe grita, para menino! E a criança correndo pro outro. Ô menino, eu já falei! O menino corre. Menino! Aí dá um tapa na cara do menino na frente de todo mundo e todos nós ficamos assim, tipo, ok, o que a gente faz agora? Então é criança correndo, é criança quebrando o bebedouro, é criança arrancando a madeira da mesa em que eu trabalho. E cara, eu fico irado porque a mãe vê a criança fazendo essas merdas e não diz nada. Ou quando diz, a criança caga pro que a mãe diz, ignora e continua fazendo isso. Só que o problema é que não adianta também ser autoritário demais. Eu sei que, embora a falta de autoridade é um problema, ser autoritário demais também é um problema. O terceiro erro que pais e mães cometem na criação dos filhos aqui no Brasil é tratar a criança ou adolescente como um retardado. Isso aqui é uma coisa que quando eu vejo eu fico muito irritado mesmo. Todo ser humano, sem exceção, deve aprender desde o início da vida a ser alguém funcional, a funcionar sozinho. O cara tem que saber lavar a louça, o cara tem que saber lavar a própria roupa, o cara tem que saber varrer a casa. Aí, sobrevivente, mas se for uma criança de 3 anos, criança de 3 anos já guarda brinquedo. Criança de 3 anos já usa vassourinha. Criança de 3 anos já espana a casa. Você está falando de escravidão infantil? Não, cara. Mas você tem que aprender a lidar com o seu dinheiro, a varrer a casa, a lavar a própria roupa, a arrumar os brinquedos quando você é criança. Todo ser humano tem que aprender a ser minimamente funcional. A criança ou adolescente tem que ser tratado como gente, não tem que ser tratado como, é uma florzinha do campo que não pode fazer esforço, não pode, minha filha, larga essa vassoura, minha filha, largue. Cara, senão a criança cresce com a mamãezinha colocando comida no prato, senão ele não come. Eu tenho um amigo, cara, que ele só come. Ai, pelo amor de Deus, Fernando, se você ver esse vídeo, me perdoa, cara. Ele só come se a mãe dele colocar a comida dele. Ele tem 35 anos e ele não coloca a própria comida porque a mamãezinha coloca comida pra ele. Eu tenho uma amiga que ela lava a cueca freada do marido porque o cara não sabe lavar roupa. O cara não sabe pegar uma cueca freada, colocar debaixo de uma torneira, jogar sabão, esfregar até sair a bosta da cueca e estender no varal. Cara, tem vários casos assim, e isso acaba com a vida da criança. Olha só esse post aqui no Reddit. Meus pais me criaram pra ser dependente deles e eu me sinto um inútil. Isso é meio vergonhoso pra mim falar, porque eu tenho 19 anos e eu com essa idade deveria saber cuidar da minha vida, mas eu não sei. Eu tô na faculdade, mas eu preciso de um emprego e não faço a menor ideia de como conseguir. Eu não sei fazer nada, eu não sei marcar uma consulta com o médico, eu não sei pegar ônibus direito. A pessoa não sabe pegar ônibus. Meus pais nunca deixaram eu fazer nada sozinho, sempre fizeram tudo por mim e também nunca me ensinaram a fazer nada. Eu não sei como procurar um emprego e começar a ser independente. Meus pais sempre me disseram, você não precisa ser independente porque você tem a nós. Vai ter os pais pro resto da vida. Eu sempre achei isso algo bom até agora. Eu quero me mudar e começar a minha própria vida. Eles nunca deixaram eu sair sozinho, não deixam até hoje. Caramba, 19 anos. 19 anos, essa pessoa nunca saiu sozinha. Sempre tem que saber tudo que eu quero fazer, não me deixam ter privacidade, se metem em todos os meus relacionamentos e eu não consigo dizer não pra eles porque eu me sinto mal. Eu não consigo simplesmente sair e fazer o que eu quero. Eles ficam me dizendo que eu estou sendo desobediente e que isso vai ser ruim pra mim, mas poxa, eu não posso fazer nada sozinho, eu me sinto inútil porque eu não consigo dar início à minha vida profissional, pessoal, porque eu não sei por onde começar. Cara, 19 anos, a pessoa não sabe pegar um ônibus. Caramba, quando eu tinha 12, 13 anos, eu já cuidava da minha vida, cara. Meus pais trabalhavam em fábrica. E eu ficava sozinho, cara. E eu fazia minha comida. Pelo amor de Deus, com 19 anos a pessoa não sabe pegar um ônibus. Ao mesmo tempo, cara, tratar a criança ou adolescente de casa como um empregado é tão ruim quanto. Porque sempre tem um pai que pensa assim, eu quero criar o meu filho para o mundo. E cria a criança como se fosse empregada da casa.
O adulto não faz nada e aí a criança tem que fazer a comida. A criança tem que arrumar a casa. A criança é empregada de tudo. Isso também é um problema. O quarto erro que pais e mães cometem ao criar filhos aqui no Brasil é não dar exemplo. Isso aqui é clássico do clássico de qualquer família disfuncional aqui no Brasil. Menino, não pode passar o dia no celular. Aí vai lá a mãe e passa o dia na droga do celular. Menina, você é muito nova pra se vestir assim. Parece uma quenga. Parece uma quenga, menina. E aí tá lá a mãe se vestindo do mesmo jeito que ela critica a filha. Menino, você tem que respeitar mais a sua mãe, menino. Tem que respeitar porque a mãe é autoridade aqui em casa. E o próprio pai não respeita a mulher que tem. Cara, crianças aprendem pelo exemplo e não pelas palavras. Você pode falar com uma criança 1 bilhão de vezes, ela não vai te escutar. O cérebrozinho dela limitado não vai te escutar. Criança aprende pelo exemplo. Ela pega o que você faz, ela quer fazer também. Então, se você for um marido carinhoso com a sua esposa, a sua filha vai entender o que é amor de verdade. O seu filho vai entender como é que se trata bem uma mulher. E o contrário também, assim, se você é uma mulher que trata bem o seu marido, a sua filha vai saber como tratar bem o marido, como ter uma casa bem estruturada. Crianças aprendem pelo exemplo. Se você for respeitoso com as pessoas, a criança vai aprender a respeitar as pessoas. Quem afirma isso aqui é o Albert Bandura, um psicólogo, certo? De que as crianças aprendem pelo exemplo e não pelas palavras. Porque tudo que os pais fazem de ruim, a criança parece que tem um botãozinho capetístico e consegue fazer ainda pior. Então toda crítica aos filhos é uma crítica a si próprio como pai. Ai, meu filho não estuda, você como pai também não estuda. Ai, meu filho não se esforça, você também como mãe não se esforça. Só que a maioria dos pais não percebem isso e fica colocando culpa na criança, e fica criticando a criança, e fica dizendo que a criança é problemática, e fica dizendo que a criança tem TDAH, e fica dizendo que a criança é autista. E claro, ela pode ter essas coisas, mas tudo isso é colocado em pauta como se a culpa fosse exclusivamente da criança. E é uma criação de bosta que ela recebe dos pais. E nesse ponto os pais se acham, ai, nós somos o arauto da razão. Na verdade, nós fazemos tudo pelo Rodrigo, tudo, e o Rodrigo não retribui. Ele é um vagabundo, Rodrigo vagabundo. Eu odeio isso, eu odeio. Cara, eu sinto pena dessas crianças, bicho. Sinto pena e sinto raiva desses pais. O quinto erro que pais e mães cometem na criação de filhos aqui no Brasil é exigir que o filho seja uma versão 2.0 deles. Por frustração com situações do passado, alguns pais criam os filhos para serem uma versão deles que deu certo. Ai, na verdade, o meu sonho sempre foi cursar medicina. Mas como eu não consegui, porque eu vim de família pobre, o Caio vai conseguir esse sonho pra família, não é, Caio? E a criança lá... A criança nem sabe falar e os pais já estão profetizando que ele vai ser o médico da família ou algo parecido, tá? Os pais desse tipo, que tem frustração no passado e quer fazer o filho ser uma versão 2.0 deles, exigem que os filhos façam curso X na faculdade. Ai, não, tem que ser administração, porque o sonho do seu pai era ser administrador. Não, tem que ser direito, porque eu quero que você se chame doutor bebê, porque... com certeza você vai seguir os passos que seu pai não seguiu. Ou então as pessoas querem que se casem com a pessoa Y. Não, tem que casar com uma mulher rica. Se você não casar com uma mulher rica, filho, não venha trazer pobre para dentro dessa casa. E aí esses pais veem os filhos como se os filhos fossem um boneco do The Sims que eles controlam. Um boneco do The Sims que os pais ficam assim, ai, agora nós vamos começar a faculdade. Ai, que curso nós vamos escolher nosso boneco? Vamos escolher o curso de Relações Superiores. Sobrevivente, que curso é esse? Eu não sei, acabei de inventar. E aí, tá vendo esse comunista safado aqui, ó? Esse aqui é o Karl Marx. O Karl Marx, ele fala sobre o conceito de alienação, que significa quando as pessoas não realizam seus sonhos, muitas vezes essas pessoas acabam tentando viver isso através dos filhos. Quem diz algo parecido também é o nosso querido Freud. O nosso querido Freud explica que algumas pessoas tentam realizar os seus próprios desejos e frustrações através dos outros. Isso é chamado de projeção, certo? Então, assim, a gente tem todo um aparato teórico aqui pra justificar o seguinte, cara, se a sua vida foi uma merda, não torne a vida do seu filho uma merda também, tá? Porque isso faz com que seus filhos percam tempo de vida até eles conseguirem se livrar dessa influência tóxica dos pais, se é que eles conseguem. O sexto erro que pais e mães cometem ao criar filhos aqui no Brasil é o erro de compararem os filhos entre eles e compararem os filhos com outras pessoas também. A gente vê aqui que poucas coisas doem mais na infância e na adolescência de qualquer pessoa do que ser comparado. A sua prima, filha, a sua prima já conseguiu entrar naquele curso que você tanto tenta, não sei por que você não consegue. Ai, a Claudiene tava tentando e passou e você não se esforça, filha, eu não vejo isso em você.
O filho da sua tia Cláudia lá já fala inglês e você nem sabe falar português direito. Você fala embigo, filho. Você fala vrido. Vrido, filho. Enquanto o filho da sua tia Cláudia, o Rogerinho, sabe muito mais de inglês e está aprendendo espanhol também. Ou então, filho, por que você não pode ser igual fulano de tal? Cara, porque eu não sou fulano de tal. Eu fico irado, cara, com como essa comparação. Quando você é adulto, você liga, você nem se importa com essas coisas. Mas quando você é criança e adolescente, essas paradas te marcam. Você se traumatiza pela comparação que os seus pais fazem com outras crianças. Isso gera uma sensação de inferioridade absurda. Isso tira toda a autoestima das crianças. Tem mais. Eu quis dizer pais, eu não sei mais digitar isso aqui. Tem pais que fazem uma guerra dentro de casa, comparando um filho com o outro, comparando o filho mais novo com o mais velho, o filho do meio com o mais novo, enfim, essa bagunça toda. E o ideal seria comparar positivamente com o passado da criança. Como assim, sobrevivente? Nem faz sentido isso. Claro que faz sentido, presta atenção. Você falar assim pra criança, semana passada você não arrumou a sua caminha, filho, mas essa semana você fez certinho, meus parabéns, legal que você tá melhorando bastante. Isso aí tem muito mais valor do que você comparar com outra pessoa. O 7º erro que pais e mães cometem ao criar filhos aqui no Brasil é espancar os filhos. E sim, você imaginava isso aqui nessa lista porque você viu a thumbnail. Você viu esse chinelo aqui, esse chinelo da mãe querendo tacar o chinelo na cara do filho. Você já passou por uma situação dessa? Enfim, aí vai chegar aqui, eu não vou nem abrir os tópicos ainda, vai chegar algum defensor de, mas a Bíblia diz que deve corrigir o seu filho com a vara. Porque corrigindo o seu filho com a vara, indicando o caminho correto, ele jamais se desviará dele. Jamais se desviará dele. Não tem dicção mais nesse vídeo, mas enfim. O problema é justamente espancar as crianças, tá? Porque sempre tem um adulto, sempre é um boomer, tá? Com essa conversa. Meu pai sempre me bateu e hoje eu tô aqui. Um ser humano saudável, um ser humano divino, livre de problemas. E a pessoa mais problemática possível que você pode imaginar. Ô filho, pá, isso aqui é pro seu bem, meu filho. Pá, filho, isso aqui, pá, isso tá doendo mais em mim do que em você, filho. Pá. E a mãe batendo a criança chorando. A criança chorando. E assim, vamos lá. Vamos colocar os pingos nos is, né? Eu não sou contra você usar de alguma pequena ênfase no pequena força física para ensinar algo a uma criança. Mas isso é muito diferente de bater. Por exemplo, presta atenção aqui, presta atenção. Um tapinha na mão quando a criança pega algo que não deveria, pá! Eu entendo. Uma pequena lição quando uma criança for desrespeitosa com o pai e com a mãe, eu entendo. Só que eu vejo pais que usam dos erros dos filhos para extravasar e bater neles de forma absurda. Estão batendo numa criança como se a criança fosse um adulto. E claro, ninguém deve ser agredido, criança, adulto, seja o que for. Mas eu vejo uma criança como alguém indefeso. Assim como um idoso é alguém indefeso, uma pessoa indefesa é uma pessoa que não consegue te bater de volta. Né? Um idoso não vai conseguir te bater de volta. Você vai lutar com o idoso? Você vai trocar soco com o idoso? Não vai. Uma criança consegue te bater de volta? Não consegue. Então, se eu não bateria numa criança que é indefesa, por que eu bateria num idoso, por exemplo? Não, eu inverti a ordem aqui. Enfim, se eu não bateria num idoso, por que eu bateria numa criança se as duas pessoinhas são indefesas? Entende? Não, mas na verdade a criança está nos estágios iniciais da vida e aí você tem que bater nela para que ela aprenda. Com base em quê? Com base em quê? Porque você acha? É só por causa disso? Só porque você acha? Sobrevivente, você disse que não ia querer mandar em como eu controlo os meus filhos. Tá, mas estamos conversando aqui. É só porque você acha? Só porque você foi criado assim, você acha que deu certo? Você bate bem da cabeça ou não bate bem da cabeça? Você quer que seu filho seja louco que nem você também? Enfim, a gente vê aqui, esse aqui é qualquer estudante de filosofia não, de psicologia, já ouviu falar desse cara aqui. Esse cara aqui é o Skinner, tá? Ele é basicamente o pai do behaviorismo. E ele sugere, lá em 1000 bilhões de anos atrás, que a punição física ensina o medo e a agressividade, e não respeito e nem a compreensão de regras. O cara tem toda, eu não sei o nome que se dá, né? É abordagem, escola psicológica, eu não sei o nome que se dá. O cara tem toda uma teoria de como é que a gente se comporta em relação como é que a gente se comporta em relação ao nosso comportamento. E ele mesmo diz que a punição física ensina o medo e a agressividade, não ensina o respeito, não ensina a compreensão das regras. Então, crianças que apanham têm mais dificuldades emocionais, elas desenvolvem comportamentos agressivos
e reproduzem essa violência nos seus próprios relacionamentos, porque você lembra que as crianças aprendem com o que elas veem, você lembra que crianças aprendem com o exemplo? Se a criança entende que qualquer coisa errada é punida com uma surra, como é que vai crescer a cabeça louca dessa criança? Só que ao mesmo tempo, e quando nada tem jeito? E quando você conversa com a criança e a criança não melhora? E quando você tenta corrigir a criança e a criança não se mostra disposta a mudar? O que você faz? Aqui a gente vai ver um post no Reddit que é opinião impopular, que foi recente, 24 dias, que é basicamente um sub em que você entra pra dizer uma opinião impopular, né? Como o nome diz. Nossa, que coisa lógica. Mas enfim, a opinião do Auravan foi o seguinte: bater na criança é menos traumático que a maioria das alternativas para disciplinar os filhos. Ele explica: eu não digo que toda criança merece apanhar ou que está correto pais que espancam os filhos. Espancamento não é bater e tem diferença, visto que espancamento vem diretamente do uso de socos e forte violência física, enquanto a palmada tem o teor disciplinário para ser usado apenas como aviso que vai acontecer de novo, mas deve ser usado apenas para casos extremos. Mas o que seriam casos extremos? Os casos extremos seriam caso a criança tenha recebido uma conversa do que não fazer e repetiu o feito, tenha fugido de um castigo prévio, agrediu diretamente algum membro da família ou propositalmente quebrou algo em casa porque estava com raiva, deixando claro que não se deve dar palmada em criança menor de 7 anos, tudo tem limite. Agora, muitos de vocês devem estar falando como que o que eu falo não tem nem pé nem cabeça e tem formas muito melhores de lidar. Então vou dizer por que fiz esse post. Hoje eu fui na casa da minha irmã, a mesma disse que nunca encostaria um dedo na filha dela, 4 anos de idade, e que quem bate nos filhos é um animal. Enquanto estávamos conversando, a filha dela estava correndo e gritando pela casa como qualquer criança normal faria. Ela me pediu um momento, foi até a filha, levantou ela e começou a chacoalhar a criança com força gritando: "Para de fazer barulho!" E depois arremessou a criança no... Meu Deus do céu! E depois arremessou a criança no sofá. Minha reação foi uma coisa tipo: que porra é essa? Minha irmã disse que ela se recusa a bater porque ela não é uma pessoa violenta. Mas que a filha dela tem que entender o que não pode fazer. Agora eu entendo que essa débil com os parafusos a menos é um caso extremo, mas vamos usar... Ah não, chega desse post. Chega. Eu não tanquei não, foi mal. Mas enfim, cara. Claro, tá? Tem toda a questão dos psicólogos serem contra as crianças apanharem. Eu entendo e respeito isso, mas eu respeito também os pais que usam isso como uma disciplina física leve para fazer a criança entender as coisas, mas o problema é o exagero dos dois lados. É ser permissivo demais. Criança, para de correr! E a criança, vou correr sim, mãe, vou correr. Ou o problema é ser agressivo demais e traumatizar a criança. Do tipo, dar um soco no nariz da criatura só porque ela tava correndo na sala de casa, né? O oitavo e último erro que pais e mães cometem na criação dos seus filhos aqui no Brasil é não planejar as crianças. E aqui, o vídeo vai ficar depressivo. Pelo amor de Deus. Olha só, como youtuber, eu faço tudo errado, tudo errado. Eu deveria começar o vídeo de uma forma motivada, colocar toda a depressão do vídeo no meio do vídeo e trazer a alegria, terminar o vídeo assim num ponto alto. Uhul! O sobrevivente é lindo! O que eu faço? Eu começo o vídeo triste, dou umas risadas no meio e termino o vídeo deprimido. Eu faço tudo errado, tudo errado. Não é à toa que o canal vai flopar em breve. Mas enfim, esse aqui é um ponto bem complicado porque é um problema social no Brasil. Mas pouquíssimas crianças são planejadas aqui no Brasil. Pouquíssimas. Os pais simplesmente as têm por acidente. E embora os hormônios e o contexto social te façam amar aquela criança, quase sempre aquela criança soa como se fosse uma obrigação que a vida te jogou. Como se fosse um fardo que a vida jogou nos seus peitos, nas suas costas. E isso é uma merda para os pais, mas é ainda pior para as crianças, e isso também gera um trauma muito severo. A gente vê aqui, por que as pessoas têm filhos se não é para amá-los e respeitá-los do jeito que eles são? Eu não fui uma criança planejada. Minha mãe engravidou de mim com 17 anos e me teve com 18. As mães de todos esses amigos que eu citei são no mínimo 15 anos mais velhos que a minha mãe, e sim, todos eles foram planejados, com exceção da que roubou o dinheiro da filha. Isso aqui é uma história que ela conta depois, tá? Mas isso aqui é muito interessante, tá? Dessa pessoinha é o quê? Aparentemente é uma mulher. Dela falar que não foi planejada, mas as crianças cujas mães eram mais velhas foram planejadas, né?
é justamente, por exemplo, o que está acontecendo na minha vida. Eu sempre tive medo de engravidar na adolescência. Sempre. E agora eu e minha esposa estamos planejando ter um filho, isso agora que a gente tem 30 anos. E agora que a gente tem 30 anos, a gente consegue realmente se organizar financeiramente, em questão de tempo para poder lidar com a criança. E eu sei que, embora eu tivesse um filho, se eu fosse ter um filho com, sei lá, 15, 16, 17, 18 anos, eu amaria essa criança. Eu entendo que o fato dela não ser planejada prejudicaria a criação dela. Hoje eu tenho muito mais maturidade, por exemplo, para lidar com uma criança. Isso aqui é triste no Brasil. Eu conheço várias pessoas, isso aqui é bem pesado, tá? Isso aqui é bem pesado. Eu conheço várias pessoas que desejariam não ter nascido. E ainda nascer sem planejamento é uma espécie de tortura com a criança. Porque nenhuma criança pediu para nascer. Eu penso isso, tá? Ó, eu vou abrir meu coração para você aqui. E eu falo isso sem depressão, tá? Sem depressão mesmo, tá? Eu falo sinceramente, isso é uma conversa que eu tenho regularmente, inclusive com a minha psicóloga. Eu jamais me churrascaria, certo? Eu jamais atentaria contra a existência de minha pessoa, né? Porque você tá entendendo que eu não quero falar a palavra que começa com su, né? Eu jamais faria isso comigo. Mas se eu pudesse ter decidido não ter nascido, eu teria. Se eu tivesse escolha assim, sobrevivente, você vai nascer no Brasil, você vai enfrentar subempregos, você vai enfrentar pobreza, você vai encontrar feiuras, você vai ver os políticos. Você quer a graça da vida ou você quer ficar aqui no vazio? Eu preferi o vazio. Tá? E aí, criança nenhuma pediu pra nascer. Então, se criança nenhuma pediu pra nascer, o mínimo que você poderia fazer como pai e mãe é planejar um futuro que preste pra ela. É você ter condições mínimas. Sobrevivente, você tá dizendo que pobre não pode ter filho? Não estou dizendo isso, eu não... Cara, cada um faz o que quer da própria vida. Mas eu, para mim, na minha opinião... Eu acho que você tem que ter o mínimo de bom senso e o mínimo de condição financeira para ter um filho. Caso contrário, você talvez esteja amaldiçoando a vida do seu filho. Você está... Cara, qual é a palavra para isso? Você está... não vou encontrar a palavra. Não vou. Mas você não está dando escolha pro seu filho. Você está... não vou lembrar a palavra. Não vou. Enfim, você está fazendo seu filho sofrer pro resto da vida. Você está... Pronto, lembrei. Você está condenando o seu filho a uma vida horrível, porque você não teve ele com condições. É claro que se você já tem um filho, isso já aconteceu, você já teve um filho sem se planejar, enfim, ou se você foi uma criança não planejada, eu entendo o quanto isso é doloroso e agora você tem que correr atrás, você vai ter que viver, você tá aqui, vai ter que resolver seus BOs, mas eu entendo que é complicado. E eu sinto muito por todas as pessoas que nasceram nessa condição, nessa situação. Eu sinto muito se os seus pais não planejaram você. Isso talvez não diminua o amor deles por você, mas eu entendo que isso fez com que você crescesse numa condição não recomendável, numa condição ruim, né? Então, assim, total empatia por você, de verdade, total empatia por você. Eu sei que... Eu nem queria trazer isso, cara, porque, pelo amor de Deus, acaba sendo gatilho pra galera, mas eu entendo, tá? Eu entendo. É complicado lidar com isso, mas agora que você tá vivo, agora que você tá aqui, meu amigo, meta a marcha aí e tenta ter sucesso na vida. É o que tem que ser feito. E agora é a sua vez, tá? Olha só, me diga aí que erros os pais cometem com os filhos que eu esqueci de falar nesse vídeo. Porque eu trouxe 8 erros, foram muitas coisas. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, eu acho. Mas se você trazer mais erros aqui pra mim, que eu posso ter esquecido, quem sabe não sai uma parte 2, né? Por último, eu quero te pedir que você se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Enquanto você responde aqui qual erro que faltou colocar no vídeo, eu vou agradecer aos nossos membros. Eu quero agradecer ao novo membro, o Seu Lunga. Seu Lunga não era aquele cara das piadas de antigamente, o cara que era ignorante e tal. Agradecer ao Anox também e a Laura Silva, que fez upgrade. Muito obrigado, lembrando que cada uma dessas paçoquinhas aqui, cada um dos membros recebem acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a aulas semanais, acesso ao grupo do Telegram e acesso a vídeos antecipados. Você que está me ajudando aqui, você que está sendo membro, meu agradecimento mais profundo, muito obrigado mesmo. Você que deseja se tornar membro, tá no comentário fixado aí o link, mas por favor, não comprometa um dinheiro que você não tenha, certo? Me ajuda aqui só se você puder. A sua família é muito mais importante do que eu, a sua família é muito mais importante do que o dinheiro que você paga, embora seja barato aqui se tornar membro, eu entendo que sua família é prioridade, certo? Muito obrigado por cada um de vocês e eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores. Eu quero agradecer ao Logan do Crimes e Mistérios Reais, lembrando mais uma vez que o Logan tem uma mentoria para quem quer trabalhar com o YouTube, para quem quer ter um canal gringo, que gera muito mais dinheiro do que canais BR, inclusive eu mesmo tô trabalhando num canal gringo, porque é surreal, assim, você ganha 3, 4 vezes mais, dependendo do nicho que você escolhe. Se você tiver vontade de fazer essa mentoria com o Logan, não é um curso, é uma mentoria, o cara vai ter uma chamada de vídeo te explicando como é que você faz isso, você tem um e-mail aí no comentário fixado, você dá uma olhada e entra em contato com ele para saber preço, prazos, como é que funciona, beleza? Agradecer também ao Magin Vegeta,
Mesquita, muito obrigado, meu parceiro. Agradecer ao Guilherme Vieta. Guilherme Vieta mudou a foto, não? Ou sempre foi essa foto? Será que eu tô ficando doido? Ele mudou a foto, não? Acho que ele mudou hoje. Agradecer também ao Daslan, dá uma olhada no canal dele. Agradecer ao Cavalo Vulcão, ao Alguém Disposto. Agradecer também ao Satoshi Nakamoto, ao CNPJ, ao Augusto Rezende, o meu presidente. Agradecer também ao Saulo do Finanças por Osmose. Agradecer também ao Marcos Vinícius, ao Eduardo, ao Moraes. Ao Eduardo de novo? Eduardo, Moraes, Eduardo. Eu repeti. E agradecer principalmente ao Perdim. Então, voltando aqui para o nosso mapa mental. Cadê o nosso mapa mental? Cadê? Seguinte, cara, fala desse assunto é complicado. Porque alguém comentou comigo, eu não vou lembrar o nome agora. A pessoa comentou comigo, falou bem assim, sobrevivente, toma cuidado que vai vir um bonde das mães, o bonde da maternidade. Te encheu o saco nos comentários desse vídeo, porque tem mães que não admitem você criticar a criação delas. E aí, isso que eu acho engraçado na internet, porque eu não tô criticando a criação de ninguém. Essa eu não citei. Fulana de tal, você está criando seu filho errado. Mas as pessoas absorvem o conteúdo muito de forma direta, como se estivesse falando delas. Mas enfim, a internet funcionando como sempre funcionou, né? E você, como é que você tá? Tá bem? Esse vídeo aqui te provocou algum gatilho? Porque, na verdade, eu me senti meio mal de não ter dito que talvez tivesse um gatilho no início. Eu sei que tem gente que acha uma frescura também, isso de avisar que tem gatilhos, vídeos e tal. Mas eu fiquei pensativo com isso, né? Eu espero que, sei lá, isso não tenha te trago memórias ruins. E espero que seja tudo bem com você. Então é isso, obrigado por ter me assistido até o final. Você é um amor, de verdade, você é um amor. Você que me acompanha aqui até o final. De verdade, assim, eu tenho orgulho demais, porque eu sei que a maioria... Os vídeos do canal são longos, né? Então o pessoal abandona logo. E eu mesmo vejo nas análises do canal. E você que fica até o final merece, cara, todo o amor do mundo. Você é um ser humano maravilhoso, de verdade. Obrigado demais por existir. Obrigado por existir. Obrigado demais por existir. Eu tô perdendo minha voz já. Ai, falei demais. É porque esse aqui acho que é o terceiro vídeo que eu gravo seguido. Ai, porque eu vou viajar e não queria deixar o pessoal sem vídeo, então... Enfim, minha voz vai voltar um dia. Um beijo, a gente se vê.